de José Bonifácio. Meu nome é Ditinha. Seja bem-vinda. Boa noite, amigos. Meu nome é Ditinha Calisto, sou de José Bonifácio. Estou muito feliz de estar pela primeira vez nesta casa. Muito feliz por ter a oportunidade de falar de Jesus, de falar do Evangelho e de falar, apesar de falar das dores, nós falamos do amor. Então é com o coração cheio de alegria que eu estou nesta noite aqui com você. Antes de nós começarmos, eu gostaria de te fazer uma pergunta. Alguém aqui já teve algum contato com a dor em sua vida? Já teve algum momento difícil na vida? Alguma traição? Algum sofrimento? Alguma perda? Me levante a mão, por favor. Sim, eu tenho que perguntar. Você já pensou, né? Esse pessoal daqui do semeador não tem contato com sofrimento e ficaria difícil. Pois é, o sofrimento tem acompanhado o homem desde muito tempo. Desde que nós iniciamos o nosso processo evolutivo, o homem tem tido contato com a dor. E quando o Mestre estava entre nós, as pessoas procuravam chegar até ele, queriam tocar as suas vestes, para poderem libertar da dor. Mas nós, os homens, desde o princípio também, convivendo com a dor, temos dificuldades de saber como passar por elas, o porquê da dor na nossa vida. Conta-nos Lionel Waterman a história de um jovem ferreiro. Havia um jovem que desde a sua juventude ele dedicou-se aos excessos. Queria aproveitar a vida, mas num determinado momento ele resolveu dedicar-se a Deus. E trabalhou com afinco, fez caridade, estudou, mas as coisas na sua vida pareciam que não davam certo. As dívidas se avolumavam, os problemas aumentavam, até que um dia um amigo, indo visitar o jovem, compadeceu-se da dor daquele homem, daquele jovem, e começou a conversar com ele, questionando e perguntando a ele: você já percebeu que depois que você resolveu dedicar-se a Deus, a sua vida só tem andado para trás? E dizia o amigo ainda: eu não quero abalar a sua fé, mas desde que você começou a acreditar a respeito da imortalidade da alma, tudo tem atrapalhado em sua vida. E aquele jovem ferreiro também já havia pensado muito sobre isso, mas ele não quis deixar o amigo sem resposta. Ele começou a dizer assim: eu recebo em minha ferraria o aço ainda não trabalhado, e eu preciso transformá-lo numa lâmina de espada perfeita. E você sabe como isso é feito? Perguntou o jovem. Primeiro, eu aqueço a chapa numa temperatura muito alta, até que ela fica toda vermelha. E em seguida, sem dó nem piedade, eu pego o martelo mais pesado e aplico-lhe vários golpes, até que ela atinja a forma que eu preciso que ela chegue. E às vezes eu tenho que repetir o processo.
E então, em seguida, eu a mergulho num balde de água fria, e a oficina inteira se enche do barulho do vapor, daquele aço que sofre e que geme pela mudança brusca de temperatura. Ocorre que algumas vezes o aço que chega em minhas mãos não consegue resistir todo esse processo, e ele se enche de rachaduras, e então eu sei que ele nunca chegará a ser uma lâmina de espadas perfeita. E então eu o coloco no monte de ferro velho que você viu na entrada da minha oficina. Em seguida, aquele jovem fez uma pausa, respirou fundo e continuou: eu sei que Deus está me colocando no fogo das aflições, e eu tenho procurado resistir às marteladas que a vida tem me dado, mas eu só peço uma coisa a Deus: que Ele faça comigo tudo o que for preciso, que Ele use do tempo que for necessário, até que eu atinja o estado em que Ele espera de mim. E eu só peço uma coisa a Deus: que Ele não desista nunca, e que Ele nunca me coloque no monte de ferro velho das almas que desistiram e que fracassaram. E assim termina a nossa história. E eu pergunto para os amigos: e nós? Como é que nós temos reagido com as marteladas que a vida tem nos dado, já que fomos quase unânimes em dizer do contato que já tivemos com a dor? Como é que nós temos reagido, nós que já temos o contato com esta doutrina, cujo o nome todos são capazes de dizer que é uma doutrina consola? Perguntando aos encarnados: uma doutrina consoladora? É uma doutrina que veio consolar o homem, porque Jesus nunca nos enganou, e porque Ele nos dizia que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, dizia o Divino Mestre, porque eu venci o mundo. Mas nós queremos nos libertar da dor. E o que é a dor? Se eu perguntar para todos aqui, cada um vai me dar uma definição diferente. Cada um tem o seu limite de dor. Cada um tem a sua definição própria da dor. Mas, na realidade, dor é qualquer coisa que acontece na nossa vida que a gente não queria que acontecesse. Mas nós, para falarmos da dor, nós vamos dividir a história em dois momentos. Antes da vinda do Divino Mestre, naquela época nós tínhamos dois grupos de pessoas. Nós tínhamos o grupo das pessoas felizes, que eram aqueles que tinham fama, que tinham poder, e não importava como haviam conquistado, sem ética ou não. Mas havia o grupo dos infelizes, que eram aqueles que sofriam, que não tinham esperança, que não tinham perspectiva nenhuma, porque o paradigma da época
com relação à imortalidade da alma, era materialista, era imediatista. Portanto, as pessoas sofriam e não tinham esperança, porque aquele Deus que lhes haviam apresentado era um Deus vingativo, um Deus que aceitava suborno das pessoas, é que lhes apresentava um céu muito distante, onde elas não conseguiam chegar, pelas oferendas que eram impossível. Então aquelas pessoas sofriam sem esperança e se sentiam desgraçados e infelizes. Eu não sei se vocês sabem, mas naquela época, qualquer pessoa que tivesse uma dermatite, uma dermatose na pele, era considerada lepra, pela dificuldade de diagnóstico da época. E você sabe o que acontecia com essa pessoa? A família chamava um sacerdote, fazia uma celebração, porque a partir daquele momento, aquela pessoa estava morta para a família e para a sociedade. E ela então era levada para o Vale dos Imundos. Então aquilo causava-lhe dor, sofrimento. Então existiam aqueles dois grupos, os felizes e os infelizes. Mas eis que chega aquele homem e sobe o monte e abre os seus braços e diz para aquelas pessoas infelizes da época: bem-aventurados sois vós, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, os pacíficos, porque herdariam a terra. Então aquelas pessoas que sofriam, alguns creram nele, porque agora ele lhes falava que tínhamos um Pai que era bom, que aceitava a todos. E aquele homem então veio na contramão da história da humanidade, porque agora ele falava da dor sob o aspecto da justiça divina. E aconteceu então que aqueles dois grupos se inverteram, porque aqueles que eram os infelizes agora eram os felizes, porque acreditaram no Cristo, porque agora tinham uma nova perspectiva, tinham a esperança. E o outro grupo, aqueles que eram os felizes, que tinham poder, que tinham fama, que decidia sobre a vida das pessoas, sem ética, esses agora eram os infelizes. E Jesus os alertava, os chamava de sepulcros caiados, para tocar-lhes o coração, mas não creram nele. E aquele homem, aquele mestre, nos mostrou que o sofrimento era necessário a todos. Ele mesmo, sem necessidade, passou por dores, fora abandonado, fora vendido por 30 moedas de prata, colocaram-lhe uma coroa de espinhos, e ele então nos mostrou todo o seu messianato, como se vive e como se morre fiel a Deus. Mas nós não entendemos. E eu me pergunto às vezes, 2000 anos se passaram,
E nós ainda não o compreendemos. E eu me pergunto, o que será que aqueles mártires entenderam que nós não entendemos? Porque o Evangelho nos diz, em uma das suas páginas mais belas, e ele diz assim, que os mártires, após ouvirem Jesus, desciam os morros ébrios de esperança e se entregavam para morrer nos circos. Mas nós, quando passamos pela dor, nós não queremos, nós até pedimos que Deus afaste o cálice da nossa vida. E passamos a nossa vida à procura de milagres. E eu costumo dizer lá na nossa casa espírita, que lá as pessoas continuam buscando milagres e chegam na casa espírita e entram para a fila do passe e entra tudo PCC. Querem tomar passe e sair tudo Chico Xavier, Madre Teresa. Então acreditam que o passe vai fazer este milagre, porque ainda trazemos o ranço de outrora das religiões, que nos mostravam um céu, nos mostravam uma felicidade deturpada. Mas a doutrina nos ensina que este milagre não vai acontecer desta forma, que o passe é medicamento, mas ele vai precisar da nossa vontade, da nossa força, para conseguirmos mudar. Existe até uma música, que ela representa muito bem o que nós, às vezes, buscamos na vida, não só na casa espírita. E essa música, eu não sou cantora, mas eu vou cantar um pedacinho, mas vocês terão que me ajudar, ok? É só um pedacinho. E ela diz assim: entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Repete essa última frase. E eu lhes pergunto, será que este milagre vai acontecer? Será que Deus vai fazer esse milagre? E eu lhes respondo que não. Porque o milagre já aconteceu. Porque quando fomos criados, Ele mexeu na nossa estrutura. Nos deu tudo aquilo que precisávamos para conseguirmos conquistar essa felicidade e a pureza de espírito. Ele nos deu como se fosse uma gleba, que é a nossa alma, que precisamos semear, plantar, para colher. Então, se ficarmos de braços cruzados, este milagre não acontecerá. Se eu não plantar alegria, não poderei colher alegria. Se eu não plantar amor, não colherei amor. Então, este milagre, meus amores, depende de nós, depende daquilo que eu estou plantando. E nós encontramos em Erasto, no capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, parágrafo 4º, Erasto nos chama a atenção, e ele nos diz: espíritas,
Avante, falange imponente. Avante, vamos descruzar os braços. Vamos sair deste comodismo. Vamos divulgar essa doutrina consoladora. Porque lembrando que Jesus nos dizia: vós sois deuses. Porque cada um de nós somos Deus, sim. Porque os amigos já devem ter estudado sobre o fluido cósmico universal, a energia criadora da matéria, do qual nosso corpo é a presença do fluido cósmico universal, nosso perispírito, fluido cósmico universal. O fluido cósmico nada mais é que o hálito do Criador. Portanto, existe Deus dentro de cada um de nós. E é por isso que Jesus dizia: deixe vir a tua luz. Cada um de nós temos a nossa luz. Mas para que a luz possa brilhar, ela precisa de combustível. O combustível da fé, da vontade, da alegria. Mas nós nos deixamos envolver pela tristeza, pelas dores e preferimos desanimar. E ficarmos à espera de um milagre. Tem uma música, ou melhor, antes da música, para falar do sofrimento, nós temos na pergunta 196 do Livro dos Espíritos. Porque muitos questionam sobre o sofrimento na vida material, e Allan Kardec pergunta: só podendo os espíritos melhorarem-se pelo sofrimento e as tribulações da vida? Ou seja, todos esses perrengues que acontecem conosco na nossa vida, essas dores. E ele pergunta: será que nós podemos melhorar-se pelo sofrimento e essas dores da vida material? Seria uma espécie então de crivo, de depurador pela qual devem passar os seres do mundo espírita para chegar à perfeição? Então será que essas dores nos ajudam para podermos chegar à nossa perfeição? E os espíritos respondem: sim, é bem isso. Eles melhoram através destas provas, evitando o mal e praticando o bem. Então não existe segredo. Basta que nós passemos pelas provas da vida e aprendamos a fazer as escolhas, escolher o bem. Aprendamos a usar a nossa liberdade, o livre-arbítrio, escolher entre as coisas, entre as leis divinas ou contra as leis divinas. Mas qual é a causa da dor, pessoal? De onde vem a dor? Qual é a causa dessa dor? E nós aprendemos que a causa está onde? Lá nas vidas passadas. E a causa principal é o nosso instinto de conservação, desde o início da nossa formação. Mas também existem as causas atuais, e são essas que nós devemos nos preocupar hoje. Quanto sofrimento existe pelas escolhas que nós fazemos hoje? Na nossa vida, no nosso trabalho. Quantos de nós sofremos pelo apego que temos? Apego a pessoas, apego às coisas. Então nós temos que rever como é que nós estamos conduzindo a nossa vida hoje. E buscar este guia seguro que é o Evangelho.
Quantas pessoas sofrem pelo medo de envelhecer? Valorizam demasiadamente este corpo, esquecendo-se do espírito. Então nós vamos ver uma música de João Cabete. Não se preocupe que eu não vou cantar. Mas essa música é interessante porque ela nos ajuda a fazer uma reflexão sobre as causas atuais, essas que nós estávamos falando. E a música diz: vem, Senhor, vem reflorir os caminhos. E eu pergunto para os amigos: será que é justo eu pedir que o Senhor venha reflorir os meus caminhos? Reflorir significa que são caminhos que eu destruí. Será que é justo? Quantas vezes nós pisoteamos nas pessoas, semeamos discórdia em casa às vezes, por pouca coisa. Semeamos o desamor, o afastamento das pessoas do núcleo familiar, porque hoje, com a tecnologia avançada, com as redes sociais, hoje nós não temos tempo mais para as pessoas. Nós não convivemos mais, então nós afastamos as pessoas de nós, porque ficamos lá o dia todo nas redes sociais. Então nós vamos semeando a solidão na nossa vida e nós queremos que o Senhor venha reflorir o meu caminho. Será que é justo isto? Mas a música ainda continua. Vem, Senhor, vem perfumar os corações. Olha que maravilha, né? Perfumar os nossos corações. Quem aqui gostaria de ter um coração perfumado? Levanta a mão. Todos nós. Mas será que é justo nós pedirmos isto para o Criador? O que é que nós carregamos em nosso coração? Será que é amor? Devíamos. Nós carregamos mágoas, melindres, ressentimentos. E o que é uma mágoa? Você sabe o que significa uma mágoa? Definição de mágoa: nódoa, lesão, mácula. Isso quer dizer que uma alma magoada, ela está lesada, ferida, machucada, rasgada. É assim que está uma alma magoada. E às vezes, como diz os amigos lá de José Bonifácio, tem pessoas que carregam mágoas por anos a fio. E lá, a gente costuma dizer assim: eu morro, mas não perdoo fulano. E o pior é que não morre, né? E leva para lá e traz para cá e carrega este inimigo e esta alma rasgada, machucada. E agora eu pergunto para os amigos: quando temos um ferimento, um machucado, que a gente não cuida, o que acontece? Inflama, perfeito. E quando inflama e a gente continua não cuidando daquele ferimento, o que acontece com aquele ferimento? Costuma sair o quê? Pus. Perfeito. E eu pergunto para os amigos: o pus cheira bom
ou cheira ruim? Ruim. E você já experimentou jogar uma gota de perfume no lugar onde tem pus? Será que vai resolver? Então assim está a nossa alma. E será que é justo eu pedir que o Senhor me dê paz? Perfume minha alma, se eu carrego pus? Então ajuda, meus amores, o milagre não vem de fora para dentro, porque ele vai de dentro para fora. Porque nós temos tudo o que precisamos para modificar a atitude. Nós temos na consciência as leis divinas. Nós temos os mensageiros que vêm, são enviados para nos trazer orientações. Mas nós preferimos não segui-las. Então carregamos a nossa vida, vamos semeando espinhos, vamos deixando a alma toda rasgada, toda doente, mas nós continuamos querendo ser felizes. E a música ainda diz: vem, Senhor, vem exterminar a dor. E agora eu lhes pergunto: será que a dor pode sair, ser eliminada da nossa vida? Será que nós aprendemos sem a dor? Porque a dor serve para nos ensinar, para marcar um limite. Eu tenho 2 filhos. Alguns anos atrás, o meu filho mais velho, com 27 anos na época, chega um domingo à tarde na minha casa, dizendo que estava com uma dor no braço. Uma dor no braço, medicamos, achamos que era exercício demais. Não. E aquela dor, como toda mãe, a gente fica muito preocupada. Na segunda-feira ele estava melhor, mas nós marcamos um cardiologista para quarta-feira. E ele já falou: não vou, porque já melhorei, não é nada, mas não sei porquê, a gente fica com uma pulguinha, atrás da orelha. Chegou terça-feira, ele foi subir as escadarias do fórum e falou: mãe, senti uma falta de ar. Mas está melhor já? Não, eu estou. Falei: amanhã, quarta-feira, cardiologista. Quarta-feira não tinha mais nada, já dizia que não vinha. Mas as mães, só falta puxar a orelha. E falou: vem. Quarta-feira, 18 horas, aqui no INCOR. E a médica, a cardiologista, examinando, não tinha nada, porque ele é um garoto saudável, não fuma, não bebe, bebe normal como os jovens da idade, mas nada em excesso. Os exames todos normais, porque havia feito uma cirurgia de joelho há 3 meses, estava todos no limite normal. Mas a médica também ficou com uma pulguinha na orelha. E achou estranho aqueles 2 episódios. E falou: olha, agora à noite, 18 horas, eu vou tentar ver se eu consigo fazer os exames dele agora. Porque se ele sair daqui hoje, depois eu não cato mais. Então vou lá tentar. Foi, aprovou os exames. E ela veio dar a notícia e ele foi, a contragosto, porque já tinha marcado compromisso. Mas foi. Em cima da esteira, sofreu um infarto. Um infarto. Saiu dali para UTI. Graças a Deus não teve graves consequências deste infarto. Teve que colocar aquela mola, o stent, na angioplastia. E eu fui obrigada a dizer: bendita dor. Bendita dor.
Porque a dor na nossa vida, ela vai nos assinalar que algo não está certo, que precisamos parar, fazer uma avaliação. E quando a dor é moral, podemos também fazer a avaliação do conheça-te a ti mesmo. O que é que eu tenho que aprender com essa dor? Porque os amigos espirituais nos falam que a dor ela é necessária, mas a aflição não. A aflição é uma emoção infelicitadora. E quantos de nós entram nesse processo, passam pela dor e entram em aflição? Que segundo Joana de Ângeles diz, é o sofrimento do sofrimento. É sofrer porque está sofrendo. É sofrer dobrado. É aquela aflição. Então isto é uma emoção infelicitadora, que não nos leva a nada. Então quantos de nós passamos por essas aflições? Então é preciso parar e perguntar o porquê que eu estou sofrendo assim. O que é? Ah, mas é pela perda do ente querido. Eu tenho que sofrer. Sim, temos que sofrer. Mas até que ponto? Até que nível? Vamos trabalhar o desapego? Vamos trabalhar os sentimentos? Trabalhar o amor, porque o amor liberta. O amor não aprisiona pessoas. Então a dor, nós poderíamos falar da dor comparando-a com uma fronteira. Uma fronteira. E o que é uma fronteira, meus amores? Eu poderia dizer que é uma linha imaginária que separa dois territórios. Estou certa? E eu lhes pergunto, uma fronteira é um ponto de chegada ou um ponto de partida? Os dois. Depende. Depende do lado que você está. Então a dor, para muitos, é um ponto de chegada, porque nós, humanos, somos cheios de limites. Porque por qualquer coisa, lá em José Bonifácio, a gente costuma dizer assim, ai, não aguento mais, cheguei no meu, e pronto, ponto de chegada, acabou, desisto. E muitos desistem da vida, e dizem, quantos que chegam para o atendimento fraterno e dizem, eu quero morrer, não aguento mais a minha vida. E se esquece do que Jesus dizia, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci a vida e vós também podereis vencer. Então para esses é ponto de chegada, de desistir. Mas outros dizem não, está difícil. E aí nós que queremos que Jesus ou que Deus venha reflorir o nosso caminho, que tal nós semearmos girassóis na nossa vida? Porque o girassol nos dá um exemplo, que quando vem o sol da vida, da esperança, ele se abre. Mas quando chega a noite e a dificuldade, ele se encolhe. Mas não é por muito tempo, porque logo depois ele se abre novamente. Então as dores servem para mostrar para nós que nós chegamos numa fronteira, mas não precisa ser ponto de chegada, de desistir. Ela pode ser um ponto de partida.
de vencermos mais uma etapa, de dar um passo à frente, mesmo que seja um passo vacilante, devagar, como o atleta que vai pela primeira vez numa academia, que se entrega aos exercícios, e naquele dia, como é que ele vai sair? Quebrado. E se ele desiste, ele estará condenado a ser um sedentário. Mas, se no outro dia ele vai, meio tímido ainda, com dores aqui, dores ali, mas vai devagar, vai vencendo, vai alongando os músculos, para logo ele já está vencendo novos recordes. Então a dor, o sofrimento é uma ginástica, é um alongamento para a alma, meus amores. Então aqueles que preferem ficar reclamando, sentados, chorando, a alma vai ficar uma alma sedentária, endurecida, sofrida. Então a opção é nossa, e nós poderíamos comparar ainda a dor usando a metáfora do nascimento, porque quando fomos gerados, nós éramos um corpo estranho no útero de nossa mãe, que mesmo por ela nos amando muito, nós éramos um corpo estranho dentro dela. E ocorre que vai chegando o momento que aquele corpo daquela mãe, aquele útero, chega no seu limite. E o que ela faz? Aquele corpo começa a contorcer-se e vem a dor. E ele vai nos expulsando para a vida. Porque se não fosse a dor, eu não sei você, mas eu teria escolhido ficar no ventre de minha mãe. Um lugar quente, tranquilo, alimento sem precisar fazer nada, sem corrupção, sem inflação. Estaríamos lá, tranquilo. Então, se não fosse a dor nos expulsar para a vida, nós seríamos um aborto humano, daqueles que desistiam. Então foi preciso a dor para nós darmos um passo à frente e termos escolhido viver. Então por isso a dor, meus amores, não pode ser exterminada ainda da nossa vida. Mas nós também pedimos na música: vem, Senhor, faz calar os canhões. E eu novamente lhes pergunto: será que é justo eu pedir que Deus faça cessar os canhões? Será que nós já cessamos os canhões que temos dentro de nós? Paramos de atirar nos outros? Atirar verdades? Eu sou franca mesmo. Dou a quem doer. Nós, basta que alguém corte a nossa frente no trânsito, a gente atira, não sei aqui, né? Mas lá em José Bonifácio, a gente atira canhões, atira flechas. Basta alguém nos contrariar, a gente vai e quer falar mais alto. Então a gente atira canhões e flechas o dia todo e quer que o Senhor cesse os canhões. Então, meus amores, essa transformação depende de nós. Nós que temos que começar esse milagre, e é por isso que Erasto nos conclama para a vida. Vamos, amigos, nós conhecemos essa doutrina consoladora de esperança. E o que é que estamos esperando? Estamos desanimados, e eu não sei aqui. Cadê a Fabiana? Fabiana está lá dentro. Mas eu não sei aqui os dirigentes. Tem muito espírita 6 horas aqui?
Tem muita gente? Vocês conhecem os espíritas 6 horas? Conhece? Pois é, lá em José Bonifácio a gente tem muito espírita 6 horas. É aqueles que quando estão passando as dores, as marteladas da vida, e a gente chega e convida, vamos orar, vamos fazer o evangelho no lar, vamos no atendimento fraterno. E ele fala para nós assim: 6 horas lá para mim, a oração dos 6 é mais forte. Deus escuta, nossa, Deus escuta vocês. Então 6 horas lá, né? E eu fico aqui assistindo a novela, futebol. Então ficamos aqui de braços cruzados, e é por isso que Erasto fala: vamos, avante vós que conhece essa doutrina consoladora. Nós não podemos mais, não há tempo mais para nós ficarmos aqui desiludidos. É preciso levantar, vencer a linha da fronteira. Em 2008, teve um terremoto em Sichuan, numa comunidade, pequena comunidade, não tão pequena, mas uma comunidade da China, Sichuan. E nesse terremoto morreram mais de 85 mil pessoas. Uma escola em funcionamento desabou sobre as crianças. Mas nesta escola tinha um menino de 9 anos, Lin Hao. E esse garoto, debaixo dos escombros com seus amiguinhos, percebendo que eles estavam com medo, ele então disse para os amigos: cantemos, meus amigos, vamos cantar, porque alguém vai nos ouvir e virá nos tirar daqui. E os amiguinhos, com medo, cantaram com ele, e cantaram, mas ele não ficou parado. Ele começou a tirar os escombros. Ele não aceitou ficar de braços cruzados chorando, e foi tirando os escombros, até que os bombeiros ouviram vozes de crianças, e foram atrás, e de repente sai Lin Hao. E os bombeiros disseram: vá, menino, vá procurar os seus pais que estão aflitos. E ele disse: não posso. E o bombeiro: como não? Por quê? E ele disse: porque os meus amigos estão lá embaixo. Sim, mas vá procurar os seus pais. Ele disse: não, eu não posso decepcionar meus amigos, porque eu sou o monitor da turma. 9 anos de idade, nos mostrando que temos que dar um passo. A dor chegou, a perda chegou, vamos dar um passo, mesmo que for lento. E se nós pudéssemos ver uma cicatriz do lado direito de Lin Hao, por uma madeira que cai na sua cabeça, e ele não desistiu. E 12 crianças saíram com vida, porque um menino de 9 anos não aceitou desistir, para não decepcionar os amigos. E nós? Será que não estamos decepcionando os amigos que convivem conosco? Os nossos familiares? Os nossos colegas de trabalho? Os amigos que nos procuram na casa espírita? Como que é que estão nos aguardando? O que é que esperam de nós? E como nos encontram? Então, quantas vezes que os problemas chegam na nossa vida,
que o mundo parece que desabar na nossa cabeça e a gente fica lá, escondidinho. Deixa eu chorar minhas dores. E fica. E o mundo desaba. Quantos que perdem entes queridos, que parece que querem também serem sepultados com eles. Esquecem que a vida continua. E que nós temos que dar um passo à frente. Porque estamos aqui. Cada um de nós está aqui para trabalhar a sua evolução. Desenvolver sentimentos que o amor é a linha que norteia, que controla este universo. Então nós precisamos, meus amores, levantar, como diz a música, né? Chacoalhar a poeira, dar a volta por cima e seguir em frente. Então essas marteladas da vida não podem ser mais fortes do que nós, do que a nossa fé. E eu posso escolher passar pelas dores com Jesus ou sem Jesus. Qual que é a diferença, meus amores? Com Jesus, como é que é? Fica mais forte. Alicerce? É o alicerce? É a força? Como diz aquela música, né? Segura na mão de Deus e vai. É bem por aí. Segura na fé, na esperança, nessa doutrina que consola. Eu não morrerei. Esse tempo que eu estou passando aqui é 1 segundo na imortalidade. Então essa dor não vai durar para sempre. Então aqueles que escolhem passar com Jesus têm esperança. É claro que vai sofrer, sim, mas ele não vai ter aflição, não vai ter ansiedade, não vai ter a depressão. E se eu escolher passar sem Jesus, vai haver revolta, aflição. Então a escolha está em minhas. Eu escolho o que eu quero para a minha vida. Eu semeio o meu jardim. Eu semeio o meu céu ou o meu inferno. Eu semeio a minha paz ou a minha infelicidade. Então o milagre da vida está dentro de nós. Olha pela sua luz, acenda a sua luz. Nós temos luz, porque nós somos deuses. Temos Deus dentro de nós e não podemos decepcioná-lo. Avante, espíritas, avante, falange imponente. Era 27 de agosto do ano de 57. Nero estava no fastígio do Império Romano. Quando o dia começa mais cedo em Roma, eis que uma caravana vinda do porto de Ostia para em frente à Via Ápia, com suas estátuas suntuosas, os seus santuários imponentes. Parte daquela legião romana tinha um homem a ferros, viril, forte, cabeça leonina, testa larga e 2 olhos de lince, a contemplar aquela aurora majestosa de Roma, quando o astro-rei
descortina seu leque de plumas douradas por detrás das montanhas sagradas. Ele, o prisioneiro, diante daquela emoção, começa a rir, numa gargalhada cristalina que mais parecia uma sinfonia. E ele diz: quanto júbilo, meu Deus, quanto júbilo. Mas um soldado se aproxima e dá-lhe uma bofetada e lhe diz: você deve ser louco, Inácio. Você deve ser louco, porque vais morrer dentro de algumas horas no circo mágico de Roma. E apesar disso, tu sorris. Mas o que se passa nessa tua cabeça cristã e depravada? Inácio de Antioquia é aquele homem que entrava agora para a terceira idade. E ele para e olha aquela escolta mirrada dos soldados de Nero e diz, uma singular indiferença: eu rio de vós, mas eu rio também de felicidade. Porque se para vós que sois prostitutos e venais, se para vós que sois como abutres, que sobrevoa por sob o cadáver das nações vencidas, se para vós que tem o espírito mesquinho e a alma tacanha, Deus vos dá uma Roma como esta, eu tenho que rir, porque o que não estará reservado para mim e para aqueles que vão dar-lhe a vida, se para vós que não vale nada ele dá tanto, eu já antegozo o momento de entrar para o reino que me aguarda. Inácio de Antioquia era aquela criança que há mais de 40 anos, quando Jesus passava por Cafarnaum com os seus discípulos, vendo aquela criança órfã, colocou-a no colo e lhe disse para os amigos: deixe vir a mim os pequeninos, não os turbeis, porque é deles o reino dos céus. Mas logo depois do holocausto, do Gólgota, quando os discípulos saíram para pregar a boa nova, João fora morar na ilha de Patmos, levando consigo Maria, a Mãe Santíssima da humanidade, para morar com ele. E eis que lá ele se lembra daquela criança órfã. Onde andaria aquele menino que recebeu carícias das mãos generosas de Jesus? E dominado por uma saudade, ele sai de Patmos e vai até Cafarnaum. E encontra, agora com 10 anos, órfã ainda, mas ela estava marcada pela presença e pelas mãos generosas de Jesus. E João leva-o consigo, termina-lhe os estudos, fala-lhe de Jesus, do reino das bem-aventuranças, e aquela criança, no regaço de Maria, a rosa mística nazarena, ela se identificou tanto com Jesus, que mesmo depois que João partiu, ele continuou a pregar, e pregava agora numa ilha grega, quando cai nas mãos dos soldados de Nero, e marcha agora naquela tarde ensanguentada
de 27 de agosto. E ao cair da tarde, ele é colocado naquela prisão mamertina, aquela que ficou Pedro e Paulo, que tinha um fosso subterrâneo que saía no grande circo. E logo mais, após a luta dos gladiadores, Inácio e uma legião de cristãos iriam dar a vida por amor a Jesus. Cai a tarde e chega a noite. E quando o céu derrama a sua cortina de veludo ornada pelos astros, Inácio e uma legião de miseráveis são jogados na arena e abertos os portões. As feras entrando, e as feras estavam esfaimadas há mais de uma semana. Tiveram um pedaço de carne humana viva nas narinas para poder dar mais fome e atiçar o paladar. E as feras entram e vão devorando a todos, homens, mulheres, crianças, que chora, que geme, que chora, e vão sendo despedaçados. Mas Inácio lá está, ele que aguardava aquele momento, porque ele queria dar a vida por amor a Jesus. E Inácio se ajoelha, cerra os olhos, à espera da patada de uma fera que lhe arranque o espírito daquele corpo e o leve de encontro a Jesus. Era o ideal da sua existência. E ele ajoelha-se, mas a fera não vem. Inácio se levanta e a multidão agora estruge e pede que Nero liberte aquele homem, porque as feras haviam poupado. E Inácio olha os corpos despedaçados, as feras saciadas, e ele lá está.
mais do que 500